Olá! Hoje nós iremos apresentar sobre a prestação de serviços frente à pandemia da Covid-19, um estudo sobre a rescisão de contratos de casamento. Mas antes, nós iremos apresentar os integrantes do nosso grupo. Ele é composto por Ana Paes, Caterine Vargas, Daniel Lemos, Juliane Catani, Mariana Boss e Monize Victoria. Sem mais delongas, venha comigo e vamos estudar o caso concreto. Daniel e Ana ficaram noivos em 2019 e decidiram buscar uma prestadora de serviços que faria a cerimônia completa e fecharam o contrato com a casamenteira no valor de R$ 39.985 e o casamento ocorreria em março de 2020. Ocorre que no ano do casamento começou a pandemia e 10 dias antes da cerimônia foi decretado lockdown e ambos perderam emprego. Então Daniel e Ana ligaram para a fornecedora e pediram a restituição. E para surpresa do casal, a La Casamenteira disse que não iria restituir o valor e aplicaria uma multa de R$ 1.000. Ana e Daniel ficaram desesperados, pois não tinham mais dinheiro para pagar a multa e necessitavam do dinheiro para sobreviver. E aí, vamos encontrar possíveis soluções para o caso? Vamos separar por tópicos para ficar mais fácil. Tópico 1. Fundamentação teórica, doutrina, jurisprudência e norma. Como dito anteriormente, o caso que selecionamos trata-se de uma rescisão contratual de contrato de prestação de festa de casamento, junto com demais atividades como buffet, DJ, tudo que está ali presente no momento do casamento. Também foi postulada a rescisão do valor integral pago nesse contrato, em razão da instabilidade ocasionada pelo agravamento da pandemia, tá? Com isso em mente, nós levamos em consideração a situação pandêmica, em constante agravamento, né? Novas leis têm surgido para regular quanto a esse assunto e preservar tanto os fornecedores quanto os consumidores. Um exemplo dessas novas legislações é a Lei 14.046, de 24 de agosto de 2020, em que seu artigo 2 é dito, eu vou dar uma lida aqui para vocês. Na hipótese de aditamento ou de cancelamento de serviços de reservas e de eventos, que é o caso, incluindo shows e espetáculos, até 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia de Covid-19, a qual estamos vivendo agora, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não será obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure, primeiro inciso, a remarcação dos serviços das reservas e dos eventos adiados, ou o Sérgio Carvalhieri Filho, em sua obra Programa do Direito do Consumidor. Através da boa-fé, o direito deixa de ser só uma técnica e passa também a tratar de ética, tá? A boa-fé é a ética negocial, o padrão de conduta necessário à convivência social equilibrada. Para finalizar essa parte da nossa fundamentação, os órgãos de defesa e os tribunais entendem que a ausência de lucros por motivo de força maior é um risco inerente ao negócio. Então, todas as empresas têm que saber que elas podem acabar sofrendo algum tipo de prejuízo devido à força maior, beleza? Devendo, portanto, ser sustentado pela empresa e jamais transferido o ônus para o consumidor, como aduz o professor José Fernando Simão, ao tratar dos contratos da propagação, nos tempos, né, da propagação do Covid-19, onde ele diz, e eu cito, que há hipótese em que a força maior resulta da pandemia e são relacionadas à prestação de fazer. A empresa não pode prosseguir pela pandemia. A empreitada não pode prosseguir pela pandemia. Não se podem reunir os pedreiros e demais funcionários em tempo de quarentena. Da mesma forma que os shows, espetáculos, festas de casamento que foram canceladas pelas restrições da pandemia. Nessa hipótese, o contrato se resolve e as partes voltam ao estado anterior, sem se falar em perdas e danos. Muito bem, agora eu passo a palavra para o próximo colega, que vai continuar a explicação. Muito obrigada. Ele não é mais certo, tá? Estipulado pelo Código Civil de 2002, no seu artigo 421, beleza? O professor Flávio Tartucci também diz quanto à conciliação entre a liberdade individual e os interesses coletivos e sociais, sendo a finalidade superior à privada. Por quê? Sempre direitos sociais em cima do individual, ok? Bem como a interpretação dos contratos devem observar essa lógica. Sendo assim, os contratos de pessoas individuais devem respeitar os direitos públicos, os direitos sociais. E também é válido lembrar que as relações consumeristas, o consumidor sempre é reconhecido como a parte mais frágil, ficando legalmente protegido contra as práticas abusivas feitas pelos fornecedores. Assim, a gente reforça os princípios da boa-fé, tá? Como afirma o Sérgio Carvalhieri Filho, em sua obra Programa do Direito do Consumidor. Através da boa-fé, o direito deixa de ser só uma técnica e passa também a tratar de ética, tá? A boa-fé é a ética negocial,
o padrão de conduta necessário à convivência social equilibrada. Para finalizar essa parte da nossa fundamentação, os órgãos de defesa e os tribunais entendem que a ausência de lucros por motivo de força maior é um risco inerente ao negócio. Então, todas as empresas têm que saber que elas podem acabar sofrendo algum tipo de prejuízo devido à força maior, beleza? Devendo, portanto, ser... Diz que as operações de que trata o caput desse artigo ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, em qualquer data, a partir de 1º de janeiro de 2020, e estender-se-ão pelo prazo de 120 dias, contando da comunicação do adiamento ou do cancelamento dos serviços, ou 30 dias antes da realização do evento. O que ocorrer antes. No caso do que foi apresentado pelo grupo, as determinações governamentais instituiu o lockdown, dessa forma, impossibilitou a realização do evento e, consequentemente, o cumprimento do contrato feito entre as partes. Já que, mesmo com a possibilidade de remarcação, não seria possível assegurar melhorias no cenário pandêmico atual. Contudo, no parágrafo 6º do artigo 2 dessa lei, que a gente acabou de mencionar, diz que o prestador de serviço ou a sociedade empresária deverá restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022, somente na hipótese de ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito dos créditos referidos no inciso 1 e 2, que eu já li, do caput, tá? É importante destacar que o nosso Código de Defesa do Consumidor estabeleceu no seu artigo 6º a proteção da vida, saúde e segurança, certo? Com direitos básicos assegurados a todos, tanto fornecedor quanto consumidor. Mais focado no consumidor, porque é Código do Consumidor, correto? Consoante a própria garantia constitucional. Tópico 2. Sugestão de resolução pretendida pelo consumidor. Meu nome é Daniel, eu sou a parte autora, e uma forma que eu vejo para a resolução desse conflito, mediante de que eu estou desempregado e que eu não penso em remarcar a cerimônia de casamento, a única forma que eu vejo é de eu receber esse dinheiro de volta. Eu sei que está difícil para todo mundo na pandemia, então da mesma forma que foi contratado para mim em 10 vezes, e eu desembolsei, e até elas chegaram a falar sobre uma multa por rescisão de contrato, e eu cheguei a conversar com a advogada e ela falou que isso não existe por conta da pandemia. Então, diante disso, eu gostaria de ver o valor de volta. Tópico 3. Sugestão de resolução pretendida pelo fornecedor. A prestadora de serviços ou fornecedoras La Casamenteria busca por solução a remarcação do casamento. Pois veja bem, ela cumpriu obrigações com empresas terceirizadas na realização de locação de mesa, locação de cadeiras, objetos para decoração, sem contar o DJ, o buffet e vários outros tipos de contratos que foram terceirizados e a responsabilidade que eles têm para com esta empresa. Vale ressaltar que esse momento de pandemia causou dificuldades e empecilhos para todos, não somente para o casal, mas para a empresa também. Sendo assim, a La Casamenteira propõe a remarcação do casamento, sem mais o adicional de nenhum centavo, para que o casal possa realizar a sua tão sonhada cerimônia quando as coisas estiverem mais estabilizadas e todos os convidados puderem comparecer. E por fim, a resolução intermediária que concilia a pretensão de resolução do consumidor e do fornecedor. A solução para o caso em questão está na mesma lei mencionada pela Mariana, 14.046, onde o fornecedor ele pode dar a possibilidade ao cliente da remarcação, mas não era interesse do consumidor. O Daniel ele queria a restituição do valor e ele tinha esse direito, sem a aplicação de multa, por não se tratar de desistência, mas sim de força maior e sem previsão de remarcação. Portanto, o fornecedor também tem o direito de fazer o parcelamento desse valor total até dezembro de 2022. Essa é a solução do caso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir nosso vídeo. Até mais! Não esqueça de deixar seu joinha e de se inscrever no nosso canal.